princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Com esse pensamento bíblico nós começamos mais um dia, tendo a certeza que temos um Deus Criador de todas as coisas. É Ele o originador da vida, é Ele o originador da natureza. Na verdade, tudo que nós contemplamos hoje é resultado da ação do nosso Deus. É a razão porque a cada manhã nos levantamos, nos voltamos para Ele, porque Ele é digno desse louvor, Ele é digno dessa adoração. Dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Quando nós estudamos os livros de Salomão, e esse livro de Eclesiastes em especial, nós precisamos analisar a vida do rei Salomão. Salomão estava agora vivendo já na terceira idade da sua vida, já na fase adulta, a fase madura. Salomão já tinha experimentado muitas coisas e não tinha dado certo. Salomão agora se coloca na posição como um conselheiro para a juventude, para aqueles que eram mais novos, para aqueles que estavam começando a sua vida. E ele começa então agora a descrever, falar da sua própria experiência pessoal, da sua vida com Deus. Ele não estava depressivo, ele não estava moribundo, Salomão não estava com pensamentos suicidas, mas Salomão tinha plena certeza de uma coisa, que Deus governa o planeta Terra. Deus tem um propósito para todas as coisas, todas as pessoas que existem nesse mundo. Não existe um ser humano que esteja nessa terra que Deus não tem um propósito para a sua vida. E ele então agora começa a dizer para nós, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar. Quando um ser humano coloca a sua vida nas mãos de Deus e reconhece que todas as coisas são conduzidas pelo Senhor, a vida dessa pessoa passa a ter sentido. Mas quando nós vivemos nessa terra e nós acreditamos que a nossa vida é resultado da casualidade, é resultado das circunstâncias, é resultado das questões naturais dessa terra, o ser humano jamais conseguirá viver uma vida feliz, ele jamais conseguirá encontrar paz, jamais conseguirá ter esperança no coração. Mas é isso que Salomão tenta desconstruir da nossa mente e implantar no nosso coração, que tudo o que acontece sobre essa terra, Deus tem o controle, Deus está no comando. Um dia Ele irá intervir para nos trazer a verdadeira segurança, a verdadeira paz. Quando no versículo 1 nós nos deparamos com o termo propósito, nós precisamos entender o seguinte, é quando alguém encontra um trabalho que está feliz, está satisfeito. Na verdade, ela encontrou sentido para a sua vida trabalhando em algo. Ela tem prazer, ela tem alegria, ela se deleita no seu trabalho. E a mesma razão quando alguém descobre que há um ser soberano que conduz a sua vida. Ela está vivendo, embora esteja feliz, embora esteja alegre, ela pode até em algum momento passar por momentos difíceis, mas ela sabe que nesses momentos difíceis, Deus estará ao seu lado para lhe amparar, lhe proteger. Ele mesmo vai lhe tomar nos seus braços para você alcançar a vitória, porque as escolhas feitas da sua vida lhe demonstram, lhe dão segurança, que Deus jamais irá lhe abandonar. No mundo em que vivemos, não sofrer é impossível. No mundo em que vivemos, todos nós aprendemos a ganhar, mas todos nós também precisamos perder. Embora ganhar seja muito bom, perder é mais difícil, mas faz parte da nossa existência. Jamais alguém que colocou os pés nessa terra nunca perdeu algo. Todos nós perdemos alguma coisa. Todos nós choramos por um ente querido, todos nós choramos por uma pessoa que nós amamos e sabemos, um dia nós a encontraremos, mas muitas vezes, com a vida saudosa, nós temos que dar sequência na nossa caminhada. Quando no versículo 5 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a Bíblia, ou o sábio Salomão está falando do juntar pedras. Eram as pedras que dividiam duas propriedades. Quando essas duas pessoas, os dois proprietários, se assentavam e chegavam a um senso comum, e eles acreditavam que deveriam fazer uma mesma plantação, eles removiam as suas pedras e ambos passavam a cultivar num solo como se fosse apenas um.
Havia um comum acordo, havia um comum entendimento e eles trabalhavam juntos. Como nós podemos ler no versículo 8, nós estamos numa guerra, o grande conflito. Não há nenhuma pessoa que viva nesse mundo que não passe por sofrimento. Todos nós sofremos. Crianças sofrem, jovens sofrem, idosos sofrem. Na verdade, todas as camadas da sociedade, em algum momento da vida, nós sofremos. Mas jamais podemos perder a esperança. O nosso Deus mesmo nos garante que um dia Ele voltará aqui, essa terra, colocar um ponto final em todo o sofrimento, em toda a dor, em toda a tristeza. Todos os filhos do Senhor serão levados a viver com Ele eternamente. Aqueles que se colocam nos braços do Senhor serão salvos, serão livres. Nós seremos repatriados, seremos tirados dessa terra e habitaremos na Nova Jerusalém, cidade querida de Deus, de ouro, eterna, e viveremos ao lado do nosso Deus eternamente. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde os princípios até o fim. Deus é o originador de todas as coisas. Ele se revelou ao ser humano. Se Deus não tivesse se revelado, o ser humano jamais teria condições de poder compreender o plano da salvação. O ser humano jamais poderia ter a percepção de que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Mas através da revelação divina, os nossos olhos se abriram. O Deus que nós servimos é um Deus que faz parte de dois mundos. É um Deus eterno, é um Deus soberano, conduz a história de todo o universo, mas ao mesmo tempo esse Deus quer habitar dentro do coração dos seus filhos. Ele quer fazer parte da vida de cada ser humano que vive nesse mundo. Quando nós damos oportunidade para nos colocarmos nas mãos desse Deus, a nossa vida é abençoada, nós somos transformados, a nossa vida passa a ter propósitos e sentido. É a razão pela qual o sábio Salomão nos ensina e nos mostra no capítulo 3 que nessa terra, tudo o que acontece aqui é conduzido pelo Senhor. Há um propósito na vida do ser humano. Deus trabalha conosco com o objetivo de nos salvar. O que temos que fazer a cada dia é nos render ao convite desse Deus, à liderança desse Deus. Quando nós fazemos isso, a nossa vida é abençoada num todo. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, porque Ele é eterno. Passado, futuro e presente pertence para nós, porque somos mortais. A nossa vida é finita. Nós morremos, nós nascemos. Na verdade, nós vivemos presos dentro do tempo. Nós temos um passado, nós temos um presente e esperamos um futuro, mas Deus é completamente alheio à realidade humana. Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus também não tem futuro. A sua vida é eterna. Ele controla o tempo, Ele administra a sua vida, Ele administra todas as coisas. Portanto, Ele é soberano sobre todo o universo. Diante da criação de Deus, os seres humanos é superior aos animais, porque nós somos racionais, nós pensamos, nós decidimos, nós fazemos escolhas racionais, conscientes. Quando erramos, muitas vezes o fazemos em plena consciência. Quando deixamos de fazer, também o fazemos em plena consciência. É a razão pela qual, diante das criaturas do Senhor, nós somos superiores aos animais que não possuem essa inteligência que nós possuímos. Mas quando nós morremos, nós nos igualamos aos animais. Já não pensamos, já não podemos decidir, já não podemos mais amar, já não há mais oportunidade de arrependimento. Enquanto nós estamos com vida, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós podemos expressar os nossos sentimentos. Mas depois que morremos, a nossa condição se torna a condição também de um ser irracional. Quando morremos, o fôlego de vida volta para Deus e o nosso corpo volta para essa terra. Foi o próprio Deus que com as suas mãos formou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi Ele que deu o fôlego de vida. E é Ele mesmo que dá a sentença que quando o ser humano pecasse, esse morreria. Voltaria o fôlego de vida para Deus e o corpo, a matéria, estaria sepultada nessa terra, porque foi dessa terra que Deus nos formou. Diante das declarações do rei Salomão, da palavra do Senhor, inspirada por Deus, depois que um ser humano morre, já não há mais oportunidade de salvação, já não há mais oportunidade de arrependimento, já não temos mais como nos comunicar com as outras pessoas. A oportunidade de fazermos alguma coisa boa é enquanto nós estamos com vida. Oportunidade de vida após morte, a Bíblia descarta por completo.
Capítulo 3 do livro de Eclesiastes nos leva a refletir na vida, a entendermos que o nosso tempo é passageiro. Logo nascemos, logo crescemos, nos reproduzimos e logo depois, em seguida, temos que nos preparar para a morte. É por isso que a cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos viver mais para Deus, nós precisamos de nos apegar dessa terra, nós precisamos renascer para uma nova vida, nós precisamos permitir que Deus conduza a nossa história. Aqueles que compreendem esses princípios é a razão pela qual Salomão escreve o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, colocar propósito no coração dos filhos de Deus, para que eles entendam que nós não vivemos nessa vida sem propósito. Há um propósito maior para que nós possamos compreender a Deus e nos colocarmos nos seus braços. No mundo em que vivemos, tudo é incerto. A política é incerta, a segurança é incerta, a economia é incerta. Na verdade, tudo não traz garantia, mas quando nós descansamos nos braços do Senhor, confiamos em Deus, esta é a nossa maior certeza, que temos um Deus que irá intervir, que irá voltar a essa terra, irá nos tirar desse mundo e nos levará para estarmos com Ele por toda a eternidade. Nenhum de nós pode garantir o tempo de vida que nós ficaremos aqui nessa terra. Poderemos ficar alguns dias, poderemos ficar alguns anos, mas nunca ficaremos para sempre. Se Cristo não voltar aqui a essa terra, todos nós fecharemos os nossos olhos para essa vida. Mas se Cristo voltar, aqueles que amaram ao Senhor serão convidados a viver com Ele para sempre. Mas aqueles que morrerem, aceitaram a Cristo, se colocaram nos braços do Senhor, há uma garantia na palavra de Deus. Será Ele mesmo que irá nos convidar a levantarmos do pó da terra para nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele para sempre. É por isso que a cada manhã nós somos convidados a nos colocarmos nos braços do Senhor, a amá-lo com todas as nossas forças, entregarmos a nossa vida em suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa trajetória, tendo a certeza que o nosso Deus, como Ele é eterno, um dia também Ele nos fará sermos eternos para viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. E conosco no decorrer desse dia é o nosso pedido e a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e convide e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.